Estamos de volta, hein? Abrindo o jogo para você aqui na sua telinha da TV Horizonte. Participe com a gente do programa, mande seu WhatsApp pelo 31996428473, também pelo nosso Instagram ou Twitter, que é o @AbrindoJogoTVH. Hoje temos muitos jogos, hein? Muitos, pela Copa do Brasil. Vamos conferir, põe na tela pra gente, Copa do Brasil, a bola vai rolar e tem muita partida. 3h30 já começa com Juventude do Maranhão e Operário, também 3h30 Ipiranga do Rio Grande do Sul e Santa Cruz. Ainda às 13h30, Marília e Criciúma, esse jogo até mudou, né? Seria lá em Varginha, mudou. Guarani e CSA, Castanhal e Volta Redonda. Fechando os jogos às 3h30, Rio Branco e ABC. Passamos para as 4, Goianésia e CRB, Picos e Atlético do Acre. Esse jogo acontecendo às 4 horas também. 4h30 tem Nova Mutum e Tombense. Esse jogo aí vai passar no Maicujo, viu? Quem quiser acompanhar, aplicativo Maicujo. Tombense joga pelo empate. Hoje às 5, 2 partidas, Alagoinhas e Vila Nova, Galvez e Atlético Goianiense. 18 horas, Retrô, lá de Pernambuco, e Brusque. Às 7h15 tem Caxias do Sul e Fortaleza. Às 8, 2 partidas, Esportivo e Remo, Santa Cruz do Rio Grande do Sul e Joinville. 9h30, Salgueiro e Corinthians. A Copa do Brasil com 16 jogos. 16 jogos, o bicho pegando aí na Copa do Brasil. Lembrando que os visitantes que empatarem o jogo se classificam, passam à próxima fase. Os mandantes só se classificam com vitória nessa primeira fase da Copa do Brasil. Ontem rolou também 2 partidas por essa primeira fase. Sergipe e Cuiabá ficaram no 0-0 e Muricy e Juventude. Juventude goleou 3-0, passou a próxima fase. O Cuiabá também passou com empate devido ao regulamento que explicamos agora aqui, tá bom? Bom, vamos continuar aqui então nosso Abrindo o Jogo de hoje. O técnico... Paulinho, Oi. Só um segundo, sem atrasar a sequência aí. Esse Tranquilo. jogo Muricy Juventude, só destacar o absurdo que foi o tanto de gente que tinha na arquibancada num jogo em tese sem torcida lá do Muricy. Era dirigente, com certeza tinha gente de torcida ali no meio com influência na diretoria. Isso aconteceu em jogos até de Série A, lá no Ceará em especial, Fortaleza, Ceará estava lotado. E ontem aconteceu na Copa do Brasil. É absurdo esse tipo de coisa. A gente conversava aqui em off, viu, Alan Passo? E o André até comentou um fato aqui que reflete muito o momento que a gente vive. Foi feita uma pesquisa recente pela Datafolha e apenas 1%, de todos que votaram, todos votaram, apenas 1% dos votantes culparam a população pelo momento da pandemia. Aí o André até levantou a bola aqui, né, André? Se 99% tivesse fazendo a parte, a gente não estava nessa situação. Pois é, né? Se o vidro do vizinho sempre é o mais sujo, né? Se todo mundo limpasse o seu vidro, não tinha essa situação. A população tem grande parte, sim, no que nós estamos vivendo hoje. O governo federal tem, o estadual, o municipal, todos têm sua contribuição, mas a população tem grande parte. Pena que a própria população ainda não tem a coragem de assumir que está fazendo errado, acha que está fazendo certo e o erro é dos outros. Por isso que o Brasil não costuma andar e vai ficar um bom tempo sem ir para frente. São coisas completamente diferentes que eu vou dizer aqui. Completamente diferentes, eu sei, né? Em termos de epidemia, né? No caso nós vemos até uma pandemia, porque é no mundo inteiro. Mas é a mesma situação da dengue, não adianta nada o poder público fazer de tudo, borrifar e tal. Se você não pegar a água e não tirar ela do quintal da sua casa, não vai adiantar, o mosquito vai pousar lá e vai colocar ovo. É a mesma coisa na pandemia, gente. Eu fiz uma entrevista hoje com a infectologista Luana Araújo e ela deu um exemplo muito bom. Falou, imagina uma torneira aberta num copo embaixo, então está enchendo, é o caso da pandemia, está enchendo. Se o poder público vem e cria leitos e tal, você trocou o copo por um copo maior, mas a torneira continua aberta. Então você vai encher, uma hora vai transbordar, não tem jeito, tem que fechar a torneira. A torneira é a população. Boa analogia, gostei. Parabéns aí a Luana. Vamos falar do Galo então? O técnico Cuca foi apresentado ontem, lá na Arena MRV, né? E nós separamos alguns trechos aqui da entrevista para você. A nossa querida Mari, aliás, está fazendo um trabalho aí de casa maravilhoso. Mari, um abraço para você e está na nossa produção aqui nos bastidores. A Mari separou alguns trechos dessa coletiva que eu, inclusive, participei. Vamos conferir. Eu tenho meu estilo de jogo, né? Eu sempre tento pôr a equipe mais à frente possível com a organização, né? E o São Paulo também é assim. Só que cada um tem uma maneira tática de jogar, né? Ele tem diversas maneiras também. Eu gosto também muito do plano tático. E nós temos um time recheado de muitos bons jogadores.
Então, o desafio da gente é extrair o máximo de cada um deles, não deixando aqueles que fiquem fora também não estarem mobilizados, né? Eu quero poder estar jogando para poder dar alegria para o povo, né? Poder tá dando uma alegria maior para o nosso povo com esse sofrimento todo que está tendo. Eu entendo também as necessidades que a gente tem que ter de garantia para o próprio povo, né? Então é muito difícil eu poder te responder. Eu queria muito exercer o meu trabalho da melhor forma, queria que a torcida pudesse ir ao estádio, queria que tivesse já essa vacina, queria ter podido vacinar minha mãe, faltava tão pouquinho tempo, ela estava contando nos dedos os dias que faltavam para a vacina dela, e hoje a gente está rezando, pedindo a Deus para ela ter uma sequência de vida, né? Então é muito difícil eu te responder, sabe? Eu acho que ninguém hoje assim tem essa resposta exata, ao certo é isso ou aquilo, né? Quanto mais no ataque você jogar, você vai ter um risco maior de exposição defensiva. E isso acontece com o Galo, acontece com qualquer outra equipe. E vai acontecer comigo também, pode ter certeza. Tomara que num número menor, mas vai acontecer também uma exposição, porque a gente busca jogar no ataque. Eu acho que é positivo, porque são lembranças boas de um tempo vitorioso e que o Atlético tem que ter essas vitórias, essas conquistas de volta, né? O Atlético é um time está estruturado em todos os sentidos e tem que buscar conquistas. E elas, se Deus quiser, vão vir ao longo desses 2 anos aí que a gente tem de contrato. Tá aí o Cuca. É uma entrevista até, achei que durou 35, 40 minutos mais ou menos, né? Você também participou. Achei o Cuca bem sereno, tranquilo, o momento é difícil para ele também, né? Querendo ou não, veio para trabalhar, para se doar ao Atlético, mas essa questão da mãe dele mexe muito com o psicológico, emocional, né? Mas eu senti o Cuca bem centrado e, não vou dizer empolgado pelo momento, mas eu digo assim, confiante, né? Num bom trabalho que ele possa fazer, né, André? O Cuca nesse momento ele junta o fato da base do Atlético estar bem estruturada, né? Um trabalho que o São Paulo começou, bons nomes, então ele não tem tanto trabalho para fazer o Atlético jogar bola e também conta com um lado do trabalho já feito aqui em 2013, né, um cara que dentro de campo muito vitorioso com o Atlético, então ele tem esses 2 suportes. Tem que dividir um pouquinho a atenção por conta da pandemia, né, acompanhando o quadro de saúde da mãe dele, que ainda está hospitalizada, mas tem tudo sim para fazer um bom trabalho pela forma que ele se apresentou. Parece que ele está de fato focado no Atlético, por mais que em alguns momentos possa se preocupar com o quadro da mãe, mas ele está focado nesses 2 anos de contrato, que diz que espera, inclusive, que seja prorrogado por mais um ano, sejam 3 anos de contrato com o Atlético. Ô, Alan, o Cuca, em algum momento foi perguntado, ele negou que aqui tenha feito o chamado Cuca-Ball, né? Que ele disse que aqui não, que o time jogava bonito, aquela coisa toda, negou aquela ligação direta também quando foi perguntado, mas assim, nessa primeira fala que a Mari separou aí, ele gosta muito do Sampaoli. Aliás, teve uma entrevista, se eu não me engano, ao portal UOL, quando o Sampaoli veio para o Atlético, o Cuca foi entrevistado à época e elogiou muito o Sampaoli. Só que, lógico, que ele vai ter que colocar algumas coisas dele aí, vai mudar algumas coisas da visão do Sampaoli. E essa questão da defesa que ele comentou também é o principal. Ele falou, comigo também vai ficar exposto e tal, mas tem que dar uma acertadinha ali, né, o Alan Passo? Tem que dar uma acertadinha. E aí eu acho que depende de 2 fatores. Depende do Cuca, como técnico, montar um esquema defensivo mais seguro. Isso não significa nem de longe botar o time na retranca. E quando a gente fala em sistema defensivo, nós não estamos falando da dupla de zagueiros, né? Significa volantes que estejam bem posicionados. É sempre um sintoma que eu brinco, se o volante está correndo para trás em direção ao próprio gol, é porque o sistema está errado. O volante tem que estar bem posicionado para poder proteger esses 2 zagueiros e para poder também controlar essa subida dos laterais. O time do Cuca, era um time que atacava muito, mas sempre fazia, na média, claro, fazia mais gols do que tomava, de 2012 e 2013. Comparando as 2 chegadas do Cuca, porque agora é muito injusto a gente comparar a saída do Cuca em 2013. Você tem que comparar quando ele chegou aqui em 2011. O momento de agora é muito melhor, o time de agora é muito melhor do que o que ele pegou na primeira passagem. Aquele time foi se transformando numa grande equipe. E eu acho injusto taxar o Cuca de um cara que só sabe jogar no Cuca-Ball. Basta ver aquele time de 2013. Teve um momento
que o futebol parou de ser aquele futebol bonito, vistoso, e aí essa ficou uma grande arma. Era a casquinha do Jô e o Bernard correndo de um lado, o Tardelli do outro, e o Ronaldinho com aquele brilhantismo no meio. Mas o Atlético do Cuca naquela temporada foi marcado por grandes jogos, grandes goleadas contra o São Paulo, contra o Arsenal de Sarandi. É um time que teve ótimos momentos com bola no chão também, não é só o Cuca Ball. E não vai jogar da mesma forma porque tem jogadores agora de características muito diferentes. Quem que é o centroavante grandão que dá casquinha no Atlético? Não tem. Quem que é o meia cerebral no estilo Ronaldinho Gaúcho? Nem o Atlético, nem nenhum outro time tem. Então, de qualquer forma, acho que o Cuca tem tudo para fazer esse time ofensivo de característica diferente da que vinha sendo com o Sampaoli. Ô Vinícius, e uma questão também importante em relação, né, à formação do elenco. Ele disse que o elenco está numeroso e está mesmo, né? Acho que são 40 jogadores, ele até falou. Mais de 40 jogadores. 45, 40, né, que ele falou, 45, 45, Óbvio que não dá para trabalhar com isso, ele vai colocar alguns aí à disposição. Mas ele foi perguntar aquela questão do volante pegador no meio campo, que ele sempre gosta disso, do centroavante, e ele disse que não. Ele vai se adequar ao momento, tem bons jogadores e tal, mas o Atlético está no mercado atrás desse volante com características parecidas, coincidência ou não, pelo menos é a informação que a gente tem de bastidores, e com também o foco na zaga, buscando um zagueiro também, né, Vinícius? É normal o Cuca chegar na coletiva e não apontar as carências, por mais que ele pense que é necessário ter algumas contratações pontuais, porque acaba desvalorizando o grupo, pode soar mal para os jogadores. Mas eu acho que é mais por característica do Cuca, né, pelo que a gente já acompanhou dele, que gosta de ter esse volante mais pegador. No Santos tinha o Alisson, aí no Atlético de 2013 tinha o Pierre. Eu acho que ele vai tentar, ele vai ver como que o Alan vai se adaptar a essa função, o próprio Jair, são dois jogadores que fazem a função de primeiro volante, mas com características diferentes, eles são mais técnicos, mais construtores. E lá na frente, eu acho que ano passado o Cuca se adaptou muito bem com o Caio Jorge, que, como o Alan falou, não é o centroavante alto, de referência, é um cara de mais mobilidade, mais parecido com o que o Atlético tem hoje, de opções, que é o Vargas, o Sacha e o próprio Tardelli. Então o Cuca vai querer conhecer, vai ver como esses jogadores vão se adaptar para depois realmente indicar reforço. Eu não acho que o Atlético tem que sair desesperado para contratar um volante. Agora, um zagueiro, eu acho que vai fazer falta. O Atlético sempre tem se reforçado bem lá na frente e lá atrás tem sempre ficado deixando a desejar. Eu acho que só o Hever ali, jogando ao lado do Júnior Alonso, não dá conta pela idade. O Hever hoje é um zagueiro muito mais lento. Está com o tempo estourado, mas está vendo ali imagens do treino do Atlético, eu estava vendo ali o treinamento específico, uma posição que ele também deu uma escorregada, hein, André, na coletiva, que foi de goleiro, né? Ele foi perguntar, o São Paulo gostava do goleiro que joga com o pé e tal. O Cuca falou, também gosto, também acho que tem que jogar e tal. Aí no Twitter eu já vi a turma, o Rafael não vai ser titular e tal. Não, mas ele falou, eu gosto, mas o Everson joga com o pé, o Rafael também joga, ele já fica em cima do muro. Ele deu uma escorregada assim, né? Mas é uma coisa que, com o passar do tempo, a gente vai ver aí, né? Quem será o goleiro do Cuca, né? Na época que ele estava no Santos, o Everson, um período ele foi afastado, né? Voltou, ficou como terceira opção, e eu acredito que o Rafael vai ser o goleiro, finalmente vai ser o goleiro titular do Atlético. Ele liberou, né? Na época o Atlético queria o Everson, ele chegou a liberar e deu oportunidade para os garotos lá do Santos, que foram muito bem também no gol, tá? A gente vai por intervalo então, na volta tem mais Abrindo o Jogo aqui para você.